A partir de agora, a gente trata do título de número 47 do Fortaleza, 47º título do Fortaleza, conquistado em uma final extremamente equilibrada, disputada em 2 jogos, com 2 empates e decidida nos pênaltis. E aí, Cássio, esse campeonato cearense, ele entra para a história daquelas curiosidades do futebol. Teve até um vídeo que a gente fez, grandes curiosidades estatísticas do futebol. Esse campeonato cearense, de certa forma, fica como um capítulo dessas histórias, porque não é todo campeonato em que o campeão e o vice terminam Não, eu invictos, não, né, eu, Cássio? eu não me recordo. Eu fiz. Quando a gente trabalhou pra caramba no domingo, aí eu cheguei em casa e ainda depois tem o posto do Fortaleza. E, tipo, não faz sentido. Meio que muito cansado, mas não fazia sentido fazer no dia seguinte, porque seria pra cumprir tabela. Se quiser. Tipo, tinha que acordar as pessoas, acordarem, ó, quem quisesse acessar o bloco tá lá. Aí eu fui fazer e tal. E aí que fui pegando esses dados e assim, aí eu coloquei isso no próprio texto. Eu disse, ó, o desfecho do Campeonato Cearense de 2026 foi impressionante. O campeão e o vice terminaram suas campanhas de forma invicta, mesmo com mata-mata. Não lembro de ter visto algo parecido em competições estaduais. Assim, porque num turno acontece, por exemplo, é, Brasileiro de 77, o Atlético Mineiro foi vice-campeão invicto e o Botafogo foi terceiro lugar invicto. Quem perdeu foi o São Paulo, que foi o campeão brasileiro. Mas assim, os dois finalistas, sabendo que eles vão se enfrentar em 2 jogos, e ainda assim, os dois terminam invictos, assim, aí é demais. E detalhe, no triste, porque o Ceará ainda empatou na última bola do primeiro jogo. Sim. Aí nesse jogo foi o Fortaleza que reagiu, o Ceará abre 1-0 Luizão no primeiro tempo, e Luiz Fernando, um chute que desvia, cobre pra caramba, Richard, vai pro segundo tempo. E ainda tem outra Tem, curiosidade, tem, Cássio. tem, tem mais algumas, mas diga. É, uma outra curiosidade que é o seguinte, tá? É, Tem uma que é absurda, que eu vi, mas eu duvido que seja essa. Falei, Não, essa que eu tô é de um tabu, porque o Fortaleza, ele consegue o título cearense e não consegue vencer o Ceará, algo que não acontece desde 2023. São 12 jogos sem vencer o Ceará. Cássio já tinha até trazido. Tem muito empate nessa conta, tá? Mas queira ou não São queira, 13, na verdade. São 9 empates e 4 vitórias do Ceará. A torcida do Fortaleza questiona esse número porque tem uma vitória na Fares Lopes. Então, diminuiria em 1/3 isso aí. Veja, Fares Lopes é considerado uma competição oficial. E os dois costumam jogar, mas eles mandam um time Z. Mas, eu não, não, mas o quê? Mas, não mas veja, abraço essa conta, não, da não. torcida do A Fortaleza. questão é que para a Federação Cearense é oficial, Sim, vale vaga na Copa do Brasil, ou seja, tem sim. tipo, não é, é um torneio que vale vaga na Copa do Brasil. Enfim, mas é o time Z dos dois. Que o cara sabe nem quando foi, não sei se teve público, dessa forma, juntando Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ou seja, toda essa forma, aí o jejum dessa. Mas enfim, só para ponderar que não é que não se sabe que existe esse jogo, não, sabe? Mas colocando, e acho que as pessoas. Eu acho que o tabu existe, tá? Tô um pouco nessa. Você pode até considerar o título, colocar na relação oficial, mas. Enfim, é algo discutível. Mas o dado que eu ia fazer, Fred, eu tenho certeza que não era porque ele é muito absurdo. O título veio com, é, com a disputa de pênalti, certo? Só um pênalti foi perdido. Foi o de Alano com o Breno defendendo, beleza? Isso significa que o Fortaleza converteu os 5. 5-4 nos pênaltis. É um número ok, ó. O cara ganha de 4-2, 5-4, 5-3 e tal. Mas assim, fazer 5-4 ou 5-3, geralmente depende de quem bate primeiro, né? Pra ser ou 5-4 ou 5-3. Mas a impressão que tem é que isso acontece de vez em quando, certo? Essa foi só a sexta vez na vida do Fortaleza que o Fortaleza conseguiu converter os 5 pênaltis. Irmão, Luca Laprovitra trouxe esse dado. O Fortaleza tem 33 decisões de pênaltis oficiais. 33. Essa é só a sexta que o time bate os 5 e acerta os 5. Porque a impressão, assim, veja, claro, o cara perde pênalti e tal, mas assim, não parece ser algo que a última vez, inclusive, por exemplo, nessa década foi só a segunda vez. A anterior foi na final da Copa do Nordeste contra o CRB, que, é, que foi 5-4. Sim. Foi a mesma coisa. Aí, por exemplo, a primeira vez foi em 1978. Só pra dizer assim, que na história, esse dado eu achei, tipo, muito, muito curioso, meu irmão. Porque eu não tenho a menor ideia de como é esse desempenho com o Náutico. Não parei pra pensar, como é Náutico e Santa Sport, Fred. Quantas vezes Náutico e Santa Sport, cada um conseguiu bater as 5?
Veja, se alguém perguntasse assim, eu diria, eu achava que era mais de 6. Mas eu fiquei pensando, talvez não seja tanto a mais assim, né? No caso, o Fortaleza esse trauma da disputa de pênalti, mas aí acabou o 47º título. E. Ah, tu colocou essa arte, tem uma arte, mas essa aqui é muito capital do vice, né? Porque é Isso. capital do Ceará. E tem uma outra arte que o Fortaleza tratou que é muito capciosa. Não é título, o Fortaleza parou de chamar de título. Ele chama de taça. Essa é a 40ª. Porque o Ceará não tem as taças do É, Penta, veja, né? assim, o título é aquele negócio, o título é oficial, beleza? Então, beleza, o título é oficial. Pronto. Mas em taças, é a 47 e a 42, porque eu achei isso muito bom. Eu acho que, inclusive, o Ceará deve fazer uma taça retroativa, como a CBF fez recentemente com o Grêmio na Supercopa do Brasil, como o Atlético Mineiro do Brasileiro lá de Os 7. 37 recebeu o troféu lá. Porque essa, eu confesso que eu achei a sacada muito boa, viu? Tratou disso. 47 taças. Aí você vai dizer assim, isso dá pra falar. O outro não. As taças não existem, né? Não tá 47 a 47, nesse dado específico. Eu achei muito boa essa sacada. Dentro da contagem oficial, né? Como o Cássio acabou de trazer, a disputa tá 47 a 47. Existem esses 5 títulos do Ceará, do começo da história do futebol cearense, que, como o Cássio também acabou de sugerir aqui, o Fortaleza utiliza da figura simbólica da taça para mostrar que na contagem do Fortaleza estaria 47 a 42, Porque tá? o Ceará tem um pentacampeonato, que é oficial, de 1915 a 1919. Ele foi a decisão favorável do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará, em 2008. Em 2008. E naquele momento esses títulos não estavam contabilizados, certo? O Fortaleza estava quase passando, tal, aí o Ceará adicionou esses 5, que são da Liga Metropolitana, que antecede a Federação Cearense, né? Detalhe, eu acho que na cronologia faz muito sentido, tá? Tanto é, enfim, que foi a votação e tal, mas essa sacada foi boa e fica muito claro. A gente acabou de passar pelo futebol paraense, de ter os dois maiores e ter um terceiro ali. Tava lá no Pará, tá 51 a 48. Sim. E o terceiro tem 10. A própria Bahia, é porque eu acho que O Ipiranga parou, o né? Ipiranga parou, exatamente. Talvez o Ferroviário tenha Não, parado não, também, não, só que mas parou mais de forma mais recente. Mas aí tem um detalhe, mas por que eu ia dizer? Pode ser na Bahia, mas por que é que já fica diferente? Porque tem 22 títulos entre Bahia e Vitória, não é o caso. Aí, aqui tá empate e no Pará enfim, ali, 3 tá títulos, muito próximo. E o Ferroviário, ele é tipo a Luz, porque só que a Tuna Luz não ganha desde 88. No caso, o Ferroviário é desde o bicampeonato entre 94 e 95. E aí, o Manjadinho, que é um apelido recente, incorporado, melhor dizendo, pela própria Federação Cearense de Futebol, de Manjadinho, de manjar, aquela coisa bem que sempre acontece. Desde 1996. Ou seja, o título do Ferroviário, né, foi em 95, né? Desde 96, só 2 times ganharam a competição. Não existe no Brasil nada próximo a isso, assim. 31 anos só com 2 times. E aí, nesses 31 anos do Manjadinho, foram 17 títulos do Fortaleza e 14 do Ceará, que é justamente, só não passou pela oficialização dos 5 títulos de 1915 a 1919, mas fica ou seja, mas é muito boa essa disputa polarizada. Primeiro, não há nada parecido de ser tão concentrado os títulos em 3 décadas, e muito menos numa escala, Fred, de 94 anos. Desculpa, 94 anos, mas 94 títulos e tá empatado. É espetacular, uma disputa intensa. O que faz já que o estadual do ano que vem já tenha peso. Todo ano o estadual cearense acaba tendo peso justamente porque ou é para empatar ou é para abrir uma vantagem. Então, ano que vem já vale de novo, né, a liderança e o protagonismo. Mas ele precisa. dentro do estado. Eu acho que só precisa de um pouquinho de cloreto de sódio. Porque a competição. Porque, veja, o Ceará não perde um jogo no Campeonato Cearense há 3 anos, pô. O Ceará, ele vinha de um bicampeonato invicto, ia ser tricampeão invicto, ia ser 3 títulos seguidos invicto, ele foi vice-invicto. E o Fortaleza foi campeão invicto. Ou seja, no estadual de 2027, a última. Até perdi a conta. 26, 25. A última derrota, quando chegar em 27, o Ceará não vai ter perdido um jogo pelo Cearense desde 2023.
e o Fortaleza desde 2025. Assim, não dá mais. Ao mesmo tempo que é polarizado, é muito bem disputado, mas não dá margem para absolutamente nada. E o regulamento desse ano que a gente criticou algumas vezes foi um regulamento Era isso que eu ia completar. que só fez turbinar essa lógica de tem que ser Ceará e Fortaleza. Não bastasse a diferença estrutural, financeira, de investimento, de tamanho, de tudo que você considera no futebol, que o Ceará e o Fortaleza têm em relação aos demais, ainda há uma outra característica, que é a da quase totalidade das equipes serem da região metropolitana de Fortaleza, jogarem no PV. Então são jogos dentro da região metropolitana, existem poucas idas ao interior. O detalhe é que o futebol cearense tem um interior tradicional forte, mas essas equipes elas foram superadas pelo tempo, pelos florestas da vida, né? Equipes. E olha que é uma cidade riquíssima, como Juazeiro do Não Norte. é isso? Não, acabou de inaugurou recentemente o estádio mais moderno do interior da região. Mas o futebol do Mas interior falta ali. perdeu espaço, né, para Tem que esses ver em clubes casa menores. com esses milhões que chegaram para casa. Aí começa Se daqui a vai alguns fazer anos, alguma se vai coisa, fazer mas alguma faz coisa. falta o Guarani de Juazeiro, Isso. o de Sobral. Icasa, o de Sobral. Existe uma tradição forte do futebol cearense, mas essas equipes estão longe da divisão principal. E para completar, um regulamento que foi desenhado à mão A da segunda fase não existe. para que Ceará e Fortaleza fossem para a final sem sustos. De que não houvesse uma chancezinha sequer Eles se cruzarem na de se semifinal. cruzarem na semifinal. Ou eles são eliminados, ou a final acaba sendo entre os dois. Isso tira, né, como o Cássio falou, deixa o manjadinho realmente assim. Aí antes que alguém pense, como é que apático é até. possível? Porque a semifinal já foi colocada dentro da lógica que tem que ser dentro do mesmo grupo. Porque eles estavam em Sim. grupos opostos. E não havia risco dele não ficar em grupos opostos. Ou seja, foi tudo assim realmente desenhado. Ou um deles seria eliminado, o que era muito improvável você ser eliminado numa segunda fase, num grupo com 3 e Não, passam não 2. existia meio termo. E não existia meio termo, porque, é como o Fred falou, o final... Aí alguém pode argumentar, veja, a final teve 49 mil pessoas. É o maior público do ano no futebol Depois de um nordestino. jogo de ida bem Com 20 frustrante mil, de com 20 público, mil. Sim. Mas, olha, o campeonato, se é pra ser feito só pra existir esse jogo, pra ter essa super renda, esse super público, mas a lógica da competição precisa existir também. Sim. E esse público poderia acontecer numa semifinal, vai que... Enfim, Enfim. Essa- Deu Fortaleza, que... É engraçado como a gangorra muda, né? Tava precisando. Alguns anos atrás, Fortaleza tava ganhando assim, que já nem... isso. Aí, ainda desse ano já tava precisando, já tava... Aqui na tela a gente tem a matriz de títulos, né, que mostra justamente que o Fortaleza ele é um clube mais, mais vencedor nesse recorte dos últimos 21 anos, de 2006 até 2026. Teve um tetracampeonato e um pentacampeonato, né? O Ceará conseguiu construir um tetra aqui entre 2001 e 2014. Essa linha do tempo, essa linha do tempo, Fred, ela tá considerando, porque obviamente o Pedro não tinha como jogar 5 títulos. Então, assim, perceba ali, quando o Ceará tá com 39 ali em 2006 ele estava com 34. Sim. Então, o Fortaleza depois já tava com 30. Porque aqui no nosso número já há uma Claro, reparação sim, histórica claro. atualizada. O Fortaleza tem 35. O Fortaleza, quando o Ceará venceu esse 2006, tava 35-34 pro Fortaleza. Aí o Fortaleza emendou esse tetracampeonato, foi bater em 39, ficou 39-34 e empatou. Numa canetada. Não, mas você veja, na verdade nem empatou, passou porque foi 2008, só pra colocar no tempo. Ou seja, quando o Fortaleza fez 37, aí o Ceará pulou pra 39. Ou seja, aquele 39 tá ali pela história, mas ao pé da letra tava 34 e a oficialização da conquista ela acontece ali, então aí o Ceará passa. E detalhe, mas aí o Fortaleza vai e consegue igualar nessa situação, mas aí o Ceará emenda esse tetra e aí vai nessa final de 2015, que é o gol de Cassiano, que quebra, evita o pentacampeonato do Ceará. E aqui, só para colocar a última coisa, o Fortaleza efetivamente chegou a esse pentacampeonato e aqui foi o Ceará que nos pênaltis evitou um hexacampeonato do seria, Fortaleza. né, a maior sequência De forma isolada. dentro do estado. A gente tem mais um slide aqui sobre o Fortaleza, porque esse título ele tem uma característica, Cássio, que é de um elenco em absoluta transformação. Do jogo de estreia
para a final, 5 jogadores foram mantidos. Mas se a gente considerar que Rodrigo ele disputa a primeira partida improvisado de zagueiro, eu diria que são 4 peças estruturais na equipe, tá? Da primeira rodada até a final. E detalhe, hoje ainda há uma outra linha de Carpini de posicionamento de Pochettino. Hoje, se você perceber, Carpini adotou um modelo mais radical defensivamente de armar o time. O Fortaleza joga com 3 zagueiros e 3 volantes, né? Joga com Brits, Gazal e Luan Freitas, e Rodrigo, Pierre e Lucas Sacha, com Pochettino e Luiz Fernando fazendo uma dupla de ataque. É um time... A solução que Carpini teve diante de um elenco que usou 32 jogadores, detalhe, Cássio, não é 32 jogadores porque começou com a base, não. Aqui é a primeira escalação. Naquele empate com o Ferroviário, o Fortaleza já foi com Bareiro, com Moisés, inclusive com surpreendeu no dia. Pochettino, exatamente. Foi com a sua força máxima, vários jogadores remanescentes da Série A, né? Que alguns, inclusive, deixaram o clube. São 32 jogadores utilizados, Cássio, sem ter essa de, hoje eu vou com a base. Porque de enxertar esse número a partir de... Realmente porque jogadores iam saindo, novos reforços chegando, e o Fortaleza tem reforços que chegaram no clube já depois do limite de inscrição do cearense. Essa semana pós-estaduais, a gente vai trazer um conteúdo muito legal. Deixo aqui o convite para você que está assistindo essa revista dos campeões, que você que está assistindo esse recorte do Fortaleza. A gente vai trazer um conteúdo detalhando os 20 clubes da Série B. Detalhando como eles foram até aqui, em seus campeonatos estaduais, na Copa do Brasil. Detalhando as escalações, a forma de jogar, o elenco, os reforços que chegaram pós-estadual. A gente vai fazer um amplo, tá, raio-x para ir começando a transição, a adaptar e a gente começar a estudar e também entender quem de fato está jogando, quem de fato mostra as cartas na mesa para a gente tratar como favorito ao G2 ou ao G6 da Série B. Porque no papel, a gente posicionou lá no começo do ano, conversando por alto, o Fortaleza como principal elenco e maior favorito, até porque tinha um investimento, uma promessa de geração de receita muito maior do que a dos adversários. Hoje eu tenho minhas dúvidas se a gente ainda posicionaria esse Fortaleza como o número 1 da Série B. Na tua abertura, Fred, tu falou dos estaduais, pode durar um dia, pode durar alguns dias. Eu vi inclusive, uma mensagem muito boa sobre uma parcela da crônica que realmente botou na cabeça das pessoas que não valia nada. Fred mesmo já cedeu que em algum momento não valia, mas que... Eu tinha essa linha. Há uns 10, 15 anos eu adotava um discurso de que deveria acabar. Pronto, eu sempre... Mas mudei radicalmente. Eu sempre fui da linha, mas muita gente não mudou ainda, esse é o problema. Eu sempre fui da linha de que eu até aceito a redução, mas eu acho que tirar seria um problema muito grande a médio prazo. Muitos times tradicionais de massa passariam a nunca mais comemorar um campeonato. Ia comemorar só acesso o resto da vida. Acesso, lamentar rebaixamento. Nunca mais ia ganhar um campeonato. E isso é importante, pô. É muito claro que... E nesse caso, o Fortaleza precisava dessa conquista, mas ela tá um pouco na linha de... Essa conquista não é um sinônimo de que o time está no trilho, caminhando agora de forma contínua para uma Série B sólida. Eu acho que os indícios de competitividade sempre estiveram presentes pela questão financeira, claro. O elenco era muito robusto. Mas os clássicos que o Fortaleza fez contra o Ceará, e mesmo conquistando apesar da conquista da competição... O jogo contra o Maguari. Não diz, mudou. Vejam esse conteúdo que vai ser muito interessante, tá? Essa semana ainda a gente coloca no ar, em blocos, um amplo aprofundamento dos 20 clubes da Série B. A gente vai virando essa chave, tá?